Bom dia, meus amados. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Nesse dia maravilhoso que Deus nos deu hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus, conforme diz as Escrituras. Amém? Estudo de hoje. História em formato de sanduíche. Vamos entender como que é essa história aqui. E tem a parte 1 e amanhã tem a parte 2, que eu já estou escrevendo, tá bom? A parte 2, para nós entender bem a história completa aqui, tá certo? Mas hoje nós vamos entender a parte 1. Queridos, dá um like, dá um joinha, compartilha aí, mostra para as pessoas o que Deus tem te mostrado. E assim nós vamos fazendo uma espécie de formiguinha, sabe? Carregando. Um passando para o outro. Tá certo? E vamos pregando. Eu passando para vocês, vocês passando para o outro, todo mundo está pregando. E é isso que Deus quer. Deus precisa ainda de nós. Deus precisa de muita gente na casa dele, queridos. E nós temos que fazer a nossa parte, ajudar ao Senhor Jesus, continuar seu ministério aqui que ele teve na terra. Tá bom? Vamos continuar fazendo isso com a graça do Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Então dá um like, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá um toquinho no sininho aí, né? Que é para as pessoas terem mais conteúdo, para não faltar o conteúdo todo dia da Palavra de Deus para você. Se inscreve no meu canal, @João Celestino, tudo junto, João Celestino 3074, @João Celestino 3074, tá bom? Lá um A assim, ó, um arroba, João Celestino 3074. E vamos junto nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando, queridos. E o que nós vamos apresentar diante dele para as pessoas? O que nós temos feito com o nosso tempo? Né? Vamos usar pelo menos 10% para falar de Jesus para outras pessoas? Então compartilha. Mostra isso para as pessoas. Dá um joinha no canal para ajudar, para chegar em outras pessoas que você não conhece. Tá bom? História em formato de sanduíche. Quero agradecer também o estudo online ontem que eu fiz lá no meu canal separado com o pastor Zailton, um pastor lá de Jaguariúna, da Igreja Poder da Fé, que Deus abençoe ele, com o irmão João, enfim. Deus tome conta de cada um dos participantes, tá bom? E ontem nós falamos um tema que eu deixei no YouTube aí, que Deus tome conta, que as pessoas vejam bem, né? Um tema muito bom, foi o tema de ontem, tá? Que nós comentamos aí ontem, tá? O que nós faz com o nosso tempo, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos orar e agradecer a Deus pelo estudo de hoje. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela paciência que o Senhor tem para conosco e pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, Senhor. Abrindo nossa mente e nosso coração para entender tuas santas palavras. Fortalece meus irmãos, minhas irmãs, aonde eles estiverem neste momento. E que o Senhor abençoe a todas as pessoas que ouvem o canal, que assistem o canal. Porque é um canal de bênção que chega para as famílias, mostrando o seu rosto, o seu caráter. Bendito seja o Espírito Santo que tem nos ajudado tanto a andar no caminho da luz. Graças te damos pelo estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, a história em forma de sanduíche é assim. Que ligação você vê entre as duas histórias relatadas aqui em Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Marcos capítulo 3, versículo 20 a 35 está assim, essa história aqui. Ó. Então ele foi para casa, não bastante a multidão, né,
o fruiu de novo, ou seja, a multidão seguia Jesus. De tal modo que nem podia comer. Jesus não tinha tempo nem para comer. De tanta gente que era para ele atender e falar, o povo se aglomerava sobre Jesus. Enquanto os parentes de Jesus, ou seja, a família de Jesus, enquanto os parentes de Jesus, a família dele, né? Aqui no versículo 21, ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, né, eles, está fora de si. Dizia que Jesus estava fora de si, os próprios parentes, a família. Tá? Os escribas que havia descido de Jerusalém dizia, ele está possesso de Beelzebu, de Satanás. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Ou seja, eles falavam que Jesus expelia demônios porque estava com Beelzebu, com Satanás. Então, convocando o Jesus, lhe disse, por meio de parábolas. Jesus convocou eles e disse por meio de palavras. Como pode Satanás expelir a Satanás mesmo? Não dá, né? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma casa dividida, ela não vai para frente. Se depois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus fala isso para eles. Até o verso 35 nós vamos ler isso aqui, tá? Mas aqui, nesse momento, né? Jesus, ele dá um grande spoiler para nós. Veja que aqui Jesus tinha uma vida, né, atarefada, queridos. Não era fácil a vida de Jesus. Tá? Ele estava sendo seguido pela multidão, tá? Pelo tempo todo. Não lhe sobrava tempo nem para comer. Aqui a profecia, a Bíblia está dizendo. Porque eu falo profecia? Porque a Bíblia toda para mim é profecia. Tudo que está escrito aqui tem um significado para nós. Então Jesus não tinha tempo nem para comer. O verso 22 aqui que nós lemos, fala assim, ó. E os escribas que havia descido de Jerusalém dizia, ele está possesso de Beelzebu. De Beelzebu não, de Beelzebu, que é de Satanás. E pela maioria dos demônios que expele demônios. Como que pode? Demônio expulsar demônio? Queridos, veja aqui o ponto aqui, né? A que ponto chegaram esses homens? Eles chegaram considerando Jesus Cristo como alguém enviado de Satanás, nesse verso 22. Dizendo, ele tem Beelzebu. Queridos, isto é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. Jesus vai falar aqui. Jesus vai falar aqui na Bíblia. Veja que essas passagens contêm a primeira história desse sanduíche, em formato de sanduíche. Nessa narrativa, uma história começa, aí então é interpretada por outra história. Nós vamos ver. Sendo que a primeira completada somente depois. Essa primeira só vai ser completada depois. Nós vamos passar a segunda parte. A história externa que fica na parte
externa, parte de fora do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus também. Irmãos, parentes de Jesus, irmãos, mãe, que separavam vieram buscar ele, separá-lo daquela multidão e levar ele à força para casa, porque achava que ele, estava fora de si. Vamos continuar lendo. Verso 24, Verso 23, ele fala: E convocando-lhe Jesus, lhe disse, por meio de parábolas: Pode Satanás expelir a Satanás? Verso 25: Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás levantou-se contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas parece, ele fala, Jesus, versos 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus aqui está falando ele como se fosse o ladrão que vem aprender Satanás para salvar as pessoas. Aí ele fala: em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Mas presta atenção, que Jesus fala: mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Não tem perdão contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Veja o que Jesus fala. Isto porque diziam está possesso de um espírito imundo. É um pecado mortal que eles falaram contra o Espírito Santo. Até o versículo 30 aqui. Estava fora de si, a família também falou de Jesus. A história interna, que fica na parte interior do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. Meu irmão, minha querida irmã, o estudo de hoje se encontra na história interior de Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. De hoje. De acordo com Marcos 3, 22. Os escribas disseram que o poder da cura de Jesus vinha do diabo, onde isso ofende o Espírito Santo. Direto, Jesus falou. Não tem perdão. Jesus respondeu como pode Satanás, ele falou, como pode Satanás trabalhar contra si mesmo? Jesus respondeu aqui que nós lemos. Jesus começou a falar de uma divisão dentro de um reino, de uma casa. Jesus também começou a falar em atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso dele. Queridos, aí então o Senhor virou a mesa e falando, de amarrar de um homem forte, amarrar, um homem forte. Jesus fala, virou a mesa aqui, de amarrar um homem, ele forte, para levar os seus bens. Um homem entrando na casa, amarrando ali para amarrar. E Jesus está querendo dizer que aquele ladrão que entra na casa é ele, que vem amarrar Satanás, para levar os bens dele, o seu povo. Neste último exemplo, Jesus é apresentado como um ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar os cativos, os seus bens, o seu povo. Como Jesus disse no verso 27 aqui, que nós lemos. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubá-lo,
os bens, sem primeiro amarrá-lo e se então, né, lhe saquear a casa. Versículo 27. Que história, né, de sanduíche que Deus está nos colocando aqui, né? E explicando bem para nós aqui. Ninguém pode roubar o valente se esse valente seria Jesus e prender Satanás. Aquele que prende Satanás é aquele que prende as pessoas, né? Então Jesus, que entrou na casa, né, do valente, Jesus entrou ali na casa do valente, que é Satanás, para derrotar a Satanás e para tirar das garras de Satanás os oprimidos. Jesus é o libertador, queridos. Ele vem para libertar. Agora, do verso 28 ao 30, fala assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens e aos pecados e às blasfemas que proferem. Mas ele fala o verso 29, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre não tem perdão, visto que o réu, né, de pecados é um pecado eterno. Isto porque dizia esse possesso, né, dizia, está possesso de um espírito imundo. Chamaram Jesus de Beelzebu, que está acumulado com Satanás. Queridos, o Espírito Santo, né, é um pecado imperdoável. Primeiro, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo aqui, que é imperdoável. Agora, queridos, o Espírito Santo entristece, fica entristecido quando nós vivemos na prática de pecados conhecidos. Isso deixa o Espírito Santo muito triste, tá? Pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles. Já falou na sua mente, você já sabe que está pecando, tá? Como diz aqui no livro de João aí, capítulo 16, versículo 8, que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo. Se nós que já fomos convencidos que o Espírito Santo nos mostrou o que é pecado, e nós continuamos praticando esse pecado, então estaremos entristecendo, deixando triste o Espírito Santo. Por quê? Tantas pessoas têm medo, meu irmão. Por que tantas pessoas têm medo, né, de terem pecado contra o Espírito Santo? Por quê? Muitas pessoas perguntam: ô irmão João, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Muitas pessoas têm me perguntado isso. Eu digo para você: não, meu irmão. Não, meu irmão, não. Não. Se você está procurando se já pecou contra o Espírito Santo, é porque você ainda não pecou. Se você está com essa dúvida, procurando, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? É porque você não pecou ainda. Mas talvez você esteja vivendo na prática de algum pecado acariciado. Então por isso que você está perguntando isso daí. Um pecado consciente. É por isso que você está perguntando: será que eu já pequei, cometi pecado contra o Espírito Santo? Você está vivendo uma prática de pecados conhecidos. Se faça uma revisão em você. Você entendeu? O meu conselho, meu querido irmão e minha querida irmã, em vez de você ficar perguntando se isso é pecado contra o Espírito Santo, simplesmente tome uma decisão, decida parar de pecar esses pecados conscientes, o que o Espírito Santo já convenceu você que é pecado.
Você entendeu? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente e você vai parar com esses pecados conhecidos. A história do sanduíche tem a segunda parte, que aí vai ficar mais definido essa história aqui, todinha. Jesus se referiu à casa, a seus familiares. Não estava muito diferente do que os escribas falaram, meu irmão, de Jesus. Porque os próprios familiares estavam indo contra Deus. Vamos lá, que ele está fora de si, vamos tirar ele dali. Vamos entender na próxima lição isso aí. Entendeu? Que é a história em formato de sanduíche, parte 2. Fizemos a parte 1 agora e vamos fazer a parte 2. Aí fica a história completa. Aí você vai entender bem a história completa. É amanhã. Dá um like, dá um joinha, dá um toque no sininho aí, para você ver mais conteúdos no canal. @João Celestino 3074. Tá bom? @João Celestino 3074. E você vai ter muito conteúdo da Palavra de Deus. Nós estamos falando de Marcos, o Evangelho de Marcos. Vai ser a sequência de Marcos aí, para nós entender o Evangelho. Tá bom, meus queridos irmãos? Que a paz do Senhor esteja com você, aonde você estiver. Tá bom? Pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Alemanha, da França, do Japão, pessoas lá de Portugal, Anderson, uma galera, e aí vai. Pessoas do meu país, aqui do Brasil, de onde eu estou, pessoas da capital de São Paulo, onde eu estou, pessoas da capital do Nordeste, do meu Brasil, que escuta a palavra de Deus, que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Compartilhe isso com as pessoas, faça a sua parte, enquanto dá tempo. Nós fizemos um estudo do tempo. Que tempo que você tem? Será que você tem pelo menos 10% desse tempo para falar com Deus? Então compartilhe aí. Dá um joinha, se inscreve no canal para ele crescer mais. Tá bom? Fica com a paz do Senhor e que Deus tome conta de vocês onde vocês estiverem. Tá bom? Amanhã nós continuamos a história em formato de sanduíche parte 2. Vamos entender toda essa historinha aqui, né? De Jesus estar pregando ali e a sua família aí atrás. Maria, os irmãos, as irmãs de Jesus indo atrás dele. E contradizendo ainda a palavra de Deus. É isso mesmo que vocês estão vendo. Nós vamos ver isso amanhã na Bíblia. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele ama todos nós e quer nos salvar. Jesus, Ele quer nos salvar. Jesus conta uma história aqui para nós, na primeira parte do sanduíche, né? Tem a parte externa e a parte interna. E Jesus conta essa história para nós, né? Aqui se identificando como fosse o ladrão que entrasse lá, prendesse o malfeitor, né? E aí resgatar o povo das garras de Satanás. Amanhã nós compreendemos mais o resto da história, tá bom? Fica com a paz do Senhor e até amanhã. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a todos.